Davi, o rei segundo o coração de Deus. Entre as ovelhas e o silêncio, o campo era vasto e tranquilo. O cheiro das oliveiras se misturava ao perfume da terra úmida. Entre pedras e arbustos, um menino de cabelos castanhos, pele dourada pelo sol e olhar curioso vigiava o rebanho. Seu nome era Davi, o filho mais novo de Jessé. Enquanto seus irmãos estavam na guerra ou nos afazeres da casa, Davi ficava com as ovelhas. Ele era o menor, o esquecido, o que não parecia ter nada de especial. Mas naquele silêncio dos campos, ele cantava. Com sua harpa rudimentar, compunha salmos. Ele falava com Deus como quem conversa com um amigo. E foi nesse anonimato que Deus o viu. Enquanto os homens olham a aparência, Deus olha o coração. Davi não foi perfeito, mas foi íntimo de Deus. Se você acredita que Deus usa os pequenos para grandes missões, inscreva-se agora no canal Voz da Bíblia. Caminhe conosco e seja também um evangelizador. Um dia, o profeta Samuel apareceu em Belém. Deus o enviara com uma missão: ungir um novo rei para Israel. Saul, o atual rei, havia desobedecido a Deus. Era preciso alguém com um coração fiel. Jessé trouxe seus filhos mais velhos, fortes, guerreiros imponentes. Mas, um a um, o Senhor dizia a Samuel: não é esse. Confuso, Samuel perguntou: estes são todos os teus filhos? Jessé hesitou. Há ainda o menor. Está no campo com as ovelhas. Chamaram Davi. E quando ele chegou, Deus falou ao coração do profeta: levanta-te e unge-o, pois é este. O óleo escorreu por sua cabeça. E naquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Tempos depois, o exército de Israel enfrentava os filisteus. Davi se tornou herói do povo ao derrotar o gigante Golias. A partir daquele dia, o nome de Davi foi conhecido em todo o Israel. Mas com a fama veio a inveja. O rei Saul, que antes o acolhera, passou a odiá-lo. Enquanto o povo cantava: Saul matou 1000, mas Davi 10.000. O coração do rei se enchia de ciúmes. O rei Saul deu sua filha Micol a Davi em casamento, como que uma espécie de armadilha para que Davi morresse, querendo o entregar nas mãos dos filisteus, pedindo como dote 100 homens mortos dos filisteus, acreditando que Davi morreria ao enfrentá-los. Mas Davi foi ousado e, ao invés de trazer 100 homens mortos, trouxe 200. E isso aumentava mais ainda a fama de Davi e, ao mesmo tempo, a inveja de Saul. Por fim, Saul ordenou que matassem Davi. Mas seu filho Jonatas amava Davi. Sua filha Micol amava Davi. Todos amavam Davi. Então, com a ajuda de Micol, Davi fugiu no meio da noite para não morrer. Fugiu para a casa do profeta Samuel e depois por anos viveu como foragido, escondido em cavernas, dormindo ao relento. Saul sempre encontrava notícias de Davi e o perseguia para matar. E mesmo com oportunidades para matar Saul, Davi nunca tocou no ungido do Senhor. Uma noite, entrou escondido na tenda do rei e cortou apenas um pedaço de sua capa. Depois gritou: Veja, meu senhor, eu poderia ter te matado, mas não o fiz. Não levantarei minha mão contra ti. Davi sabia que a vontade de Deus se cumpre no tempo de Deus, não por força humana. Durante muito tempo, Davi fugiu de Saul, e em um confronto com os filisteus, Saul foi morto junto com seus 3 filhos, inclusive Jonatas, que tinha uma aliança com Davi. Após a morte de Saul, Davi foi coroado rei de Judá, e mais tarde, de todo o Israel. Conquistou Jerusalém, trouxe a arca da aliança para a cidade e dançou diante dela com toda a sua alma. Ele se tornou o maior rei de Israel. Guerreiro justo, poeta, homem de oração. Era amado por seu povo e abençoado por Deus. E então, numa noite de repouso, o Senhor lhe fez uma promessa eterna: teu trono será firme para sempre. De tua descendência nascerá um rei cujo reinado não terá fim. Era a profecia do Messias. Jesus Cristo viria da linhagem de Davi. Mas até os maiores homens de Deus são frágeis. E Davi, mesmo cheio de unção, caiu. Num dia de verão, da varanda do palácio, ele viu uma mulher se banhando. Betsabá. O desejo o dominou.
Mesmo sabendo que era casada com Urias, um de seus soldados mais leais, Davi a tomou para si. Para encobrir o pecado, tentou manipular a situação. Mandou Urias para a linha de frente da batalha, onde ele morreu. Foi um crime, um adultério, um abuso de poder, uma traição. E então veio o profeta Natã. Contou-lhe uma parábola. Havia 2 homens em uma cidade, um rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre não tinha nada, senão uma cordeirinha que havia comprado e criado. Ela cresceu com ele e com seus filhos. Comia do seu bocado, bebia do seu copo, dormia no seu colo. Era para ele como uma filha. Certa vez, veio um viajante à casa do homem rico, e este não quis tomar uma de suas muitas ovelhas ou bois para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Davi, indignado com a injustiça da história, declarou: "Esse homem merece morrer." Natã respondeu: "Este homem és tu." Davi ficou devastado. Caiu em arrependimento profundo. Chorou, jejuou, rasgou as vestes e o coração. Imagine ouvir histórias assim todos os dias. Inscreva-se agora e caminhe conosco na fé. Envie essa história poderosa nos seus grupos da igreja. Pequei contra o Senhor. E então escreveu um dos salmos mais lindos da Bíblia. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade. E conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que triturastes. Dos meus pecados desviai os olhos, e minhas culpas todas apagai. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro, e renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis, e nem me priveis de vosso Santo Espírito. Salmo 50. Davi pecou, mas não fugiu da verdade. Se entregou à misericórdia, e Deus o perdoou. Davi envelheceu. Passou por lutas familiares, guerras, traições e dores. Mas até o fim da vida, ele nunca abandonou a presença de Deus. Ele não foi perfeito, mas foi íntimo de Deus. Ele errou, mas se humilhou. Ele caiu, mas se levantou com fé. Davi nos ensina que Deus não escolhe os perfeitos, mas os disponíveis. Que a grandeza de um homem está em sua capacidade de se arrepender e recomeçar. A Igreja Católica olha para Davi como exemplo de rei, de adorador, de pecador convertido. Seus salmos são orações que ainda hoje ecoam nos lábios dos fiéis em cada missa, em cada liturgia, em cada oração a Deus levantada. E a promessa que Deus fez a ele se cumpriu em Jesus Cristo, o filho de Davi, o Rei dos Reis. A história de Davi é a história da misericórdia que triunfa sobre o pecado, da fé que vence gigantes, da amizade com Deus acima do status. É o chamado a todos nós. Você pode ser pequeno, desprezado, errante, mas se seu coração pertence ao Senhor, Ele fará grandes coisas em sua vida. Essa história tocou o seu coração? Então se inscreva. Aqui você encontra fé, verdade e a misericórdia de Deus em cada palavra. Receba novas histórias bíblicas com profundidade e emoção todos os dias. Deixe seu like, comente e compartilhe com quem precisa de esperança e fé.